A Procuradoria-Geral da República abriu uma apuração preliminar sobre o relatório entregue pela CPI da Covid. Sobre o avanço dessas análises da comissão, a gente conversa agora com o senador Marcos Rogério, do Democratas de Rondônia. Tudo bem, senador? Mais uma vez, bem-vindo aqui à Jovem Pan e agora à TV Jovem Pan News. Muito bom dia a você, Thiago. Bom dia a todo o time da Jovem Pan e da Jovem Pan News. Parabéns pela iniciativa, pela boa estreia, está fazendo o maior sucesso. Um prazer participar com vocês na manhã de hoje. Senador, o senhor acha que essa análise preliminar já era esperada? O senhor acha que isso vai para frente? O senhor sempre foi, obviamente, um integrante da CPI, mas um crítico da forma como esses trabalhos foram conduzidos. Olha, esse é um procedimento absolutamente natural, né? O Procurador-Geral da República, ao receber, né, o conjunto dos documentos da CPI, e nele estão não apenas o relatório, não está apenas o relatório do senador Renan Calheiros, estão os relatórios em separado, os votos em separado, e o conjunto, né, dos documentos que chegaram até a CPI, ele tinha que startar um procedimento interno até para colocar no sistema da PGR esse conjunto de documentos. Muitos desses documentos são documentos sigilosos. Não poderia deixar ali de qualquer maneira. É um ato protocolar, é um ato absolutamente natural. Agora, é caminhar com a análise, né, do conjunto desses documentos. Pelas informações que eu tenho, né, a PGR já vinha acompanhando os trabalhos da CPI, portanto, haviam quadros da PGR acompanhando os trabalhos da CPI, já conhecem muito, né, mas vão se debruçar, né, tanto no relatório principal, no voto do senador Renan, quanto nos votos em separado, e em alguns documentos. Boa parte desses documentos que foram à PGR nesse momento, acostados ao relatório, são documentos que já são de conhecimento da PGR porque vieram de lá. Então, não há muito trabalho a ser feito em relação a esses documentos. José Carlos Bernardi. Senador, o senhor acredita que alguns dos citados nesse relatório, os que têm foro privilegiado, mas também vai ser encaminhado para os estados esse relatório, o senhor acredita que alguns desses citados vão mesmo sofrer alguma sanção? Existe alguma culpabilidade ou até dolo nessas questões levantadas pela CPI? Olha, assim, a estratégia do G7 ali é fragmentar o máximo possível, né, o encaminhamento desse relatório para tentar driblar a questão aí do foro privilegiado de alguns, né? Obviamente que aqueles que têm foro em razão da função que exerce, né, a competência é do Procurador-Geral da República, não há como fugir disso. Eu não acredito que possa avançar muito com base no que foi produzido na CPI. Eu não vejo ali elementos, eu não vejo ali, assim, eles pecaram muito no processo de investigação, né? O relatório é de uma tecnia nunca antes vista. Eles pesaram demais na caneta, colocaram tinta demais e fizeram o dever de casa de menos, né? Porque é investigar. Numa investigação política, seja numa CPI, seja num conselho de ética, você tem que fazer uma escolha. Ou você joga para o processo, ou você joga para a mídia, ou você joga para fora. Essa CPI escolheu jogar para fora, escolheu fazer espetáculo, escolheu escancarar, né, as suas posições, as suas visões. Isso representa prejuízo ao processo, né? Eu já tive oportunidade de relatar processos complexos e essa é uma escolha que a gente faz logo no começo. Porque se você joga muito para fora e quer dar satisfação ao público, e especialmente a um público que está mais sintonizado com aquilo que você está fazendo, você acaba deixando de cumprir, né, o dever de casa. E nesse caso, né, ali nós tínhamos muitos personagens que se achavam absolutamente acima da lei, acima da Constituição, né, donos do processo, donos do saber jurídico, quando, na verdade, estavam cometendo todo tipo de abuso de autoridade, né, ofensa ao devido processo, né, desrespeito às prerrogativas de advogados, desrespeito ao critério, né, ao postulado da ampla defesa do contraditório. Tudo isso aconteceu na CPI. Isso fragiliza, né, a robustez do processo. Por isso que eu digo, jogaram para fora, não jogaram para o processo, por isso eu acredito que muito pouco daquilo que está ali pode ser aproveitado pela Procuradoria-Geral da República. Agora, se a PGR entender que há elementos para acusar quem quer que seja, né, ele não depende do que a CPI produziu, porque é competência dele.
havendo crime, havendo indícios de autoria, materialidade e tal, para propor alguma ação, seja civil pública ou penal, ele pode fazê-lo. Agora, do que veio da CPI, muito pouco se aproveita em razão da atecnia. Zé Maria. Pois não, senador, prazer falar com o senhor aqui. Senador, entre os pontos ali do relatório que eu achei assim, um exagero foi o pedido de indiciamento contra parlamentares, né? E o crime indicado é incitação ao crime. E o que seriam essas incitações? Discursos, posicionamentos, né? E o direito de expressão e a imunidade direta parlamentar. O que o senhor achou daquele puxão de orelhas do presidente da Câmara, Arthur Lira, na CPI? Olha, o presidente da Câmara agiu dentro do seu papel institucional. Penso até que, conhecendo o presidente da Câmara como eu conheço e convivi com ele lá na CCJ e no plenário da Câmara dos Deputados, Zé Maria, você que conhece muito bem, acho que ele foi até comedido na abordagem que fez em relação a essa postura, né, do senador Renan Calheiros como relator e do G7 da CPI. Acho que foi um erro, foi um grande equívoco. Por isso que eu digo, repito aqui o que eu disse anteriormente, quando você joga para o processo, todas as cautelas são observadas, né? Agora, quando você joga para a plateia ou quando você joga para o público, né, esses expedientes de cautela que são essenciais ao processo acabam sendo colocados de lado. E esse foi um ponto fora da curva. Quer dizer, você acusar parlamentares sem ter competência para fazê-lo. A CPI pode muito, mas não pode tudo. Repetindo aqui a frase do próprio presidente Arthur Lira, e ele tem razão nisso. E aí você acusar parlamentares, inclusive, naquilo que é da essência da função parlamentar, que é o direito de falar, que é o direito de falar. Eu posso discordar do que um parlamentar ou outro diz, mas é direito dele dizê-lo. É para isso que ele está no parlamento. O artigo 53 da Constituição, quando vai falar da imunidade, ela vai colocar palavras e votos como uma garantia quase que absoluta. Eu não estou dizendo que ela é totalmente absoluta, porque quando há ali, né, um crime, né, que mereça a atenção do aparato do Estado, ele vai ser aferido. Mas é muito o limite para essa atuação aqui é muito pequeno, né? O que há que prevalecer aqui é a garantia geral de liberdade para a manifestação das suas posições, para a manifestação dos seus votos. Na CPI, isso foi relativizado. E algo muito perigoso, porque imagine você, agora a Câmara dos Deputados com esse precedente, né, abrindo CPI lá dentro da Câmara e fazendo o mesmo com relação a senadores da República, né, seja com relação às falas, ou seja, quem sabe, daqui a pouco a Câmara abra uma CPI para investigar determinado ato, né, de corrupção, determinado ato de desvio ético-moral e chame senadores para depor ou, ao final, indicie senador da República. É uma guerra que não vale a pena e totalmente fora de contexto, fora do devido processo. O Senado, a CPI, extrapolou nas suas competências, errou muito. E eu não estou fazendo a defesa de nenhum parlamentar. Eu estou fazendo aqui a defesa justamente do papel, né, do parlamentar, do exercício pleno da atividade parlamentar. Se alguém errou, encaminhe ao Conselho de Ética da Câmara para que apure. Se há uma denúncia do campo penal, da esfera civil, encaminhe à Procuradoria-Geral da República que apure. Mas não pode uma CPI avocar para si um poder que ela não tem e querer ser justiceira, especialmente de uma casa vizinha, de uma casa irmã, que deve funcionar aqui com absoluta harmonia para o bem do Brasil. E para a gente encerrar rapidamente, por favor, senador, reta final do ano, o senhor acredita que vai demorar quanto tempo até a gente ter conhecimento dos resultados dos que forem realmente investigados? E o senhor acredita em imparcialidade de Augusto Aras, especialmente com relação ao presidente e seus aliados? Olha, eu acredito que não deve demorar muito, mas também não deve ter muita pressa para se pronunciar sobre isso, né? O volume de documentos é muito grande. Com relação ao presidente da República, respeitosamente, eu acho que se fosse aí é uma decisão interna da PGR, né, poderia separar, né, a situação do presidente da República, porque aí tem uma questão constitucional da separação de poderes e a competência, a legitimidade da CPI para investigar ou não, e se ela não pode investigar, se ela não pode convocá-lo, também, pela mesma lógica, não poderia indiciá-lo, né? Essa é uma situação à parte.
Caso ele encaminhe nessa direção, pode-se ter uma decisão em relação a isso. Com relação aos demais, eu acho que é dar tempo ao tempo, fazer o dever de casa, investigar tudo e, ao final, emitir uma posição que seja consistente. Não acho que precise demorar tanto, porque já vinham acompanhando o processo, mas também não é algo que eu espere aí para a próxima semana. Até em respeito, né, ao papel do Senado, ao papel da CPI, com a qual eu discordo, mas ela tem legitimidade para funcionar. Senador Marcos Rogério, obrigado mais uma vez pela atenção, gentileza, bom fim de semana. Bom fim de semana a todos vocês, parabéns mais uma vez aí pelo sucesso do novo canal da Jovem Pan News, já era sucesso no rádio, agora também nos novos canais. Muito obrigada, senador.